Olá, Dom Paulinos, Domcast 30. Hoje muito rapidinho para chamar a atenção dos senhores da Lei 6.015, já sabe, né? Terceiro pilar. Estamos dividindo essa Lei 6.015 em seus títulos, observando a sequência dos títulos, e em cada título fazendo a divisão por capítulos, para que os senhores dividam aí da forma mais tranquila, para que o seu estudo seja estudo e não leitura, não é? Então, hoje um Domcast rapidinho para falar das pessoas. Estamos no título 5, Registro de Imóveis. Estamos no capítulo, olha aqui, 4. Presta atenção? Tudo ótimo para vocês? Ótimo. Das pessoas. Veja que interessante, né? Porque até agora a gente falou de procedimento. Nós falamos da estrutura organizacional, falamos dos livros e falamos do procedimento, do que a lei chama de processo de registro. E vimos uma série de divisõezinhas ali nos processos de registro, aquela esteira fábrica que eu já falei para vocês que é assim que funciona, né? Com vários senões que nós tivemos a oportunidade de tratar. E aí vem a lei e trata das pessoas só nesse pedacinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4 artigos. Tem a parte boa. Puxa, é fácil de estudar. Você vai estudar isso facinho, assim, numa sentadinha de meia hora. Mas o interessante é que vai ter que te fazer pensar. Por que será que eu só teria que tratar das pessoas assim, facinho? Hein, na 6.015? Não, me parece que não. Mas aí vocês vão perceber que a lei delegou a outros capítulos a informação relevante para você ter das pessoas. Então, ela falou da especialidade subjetiva, do encadeamento de atos. Mais para frente vai falar de alguns procedimentinhos importantes para você verificar. Mas nós já estamos quase no final da lei. Vocês viram que nós estamos estudando essa lei aqui da forma mais divididinha e está quase acabando. Mas você vai ver que o encadeamento acontece muito lá, na estrutura inicial da lei, do procedimento da lei. E aí você tem que observar aqueles princípios que tratam das pessoas que chegam ao registro. E aqui ela vem num capítulo específico para falar das pessoas. Eu aqui quero chamar a atenção para duas coisas relevantes nesses artigos, tá? A primeira, quando ele diz, ó, o registro e a averbação podem ser provocados. Cuidado com isso na prova. Podem ser provocados, significa instância, requeridos por qualquer pessoa. Aqui é uma pequena discussão, mas vocês vão ter oportunidade de tratar disso. Incumbindo-lhe as despesas. Por qualquer pessoa, e aqui, muita atenção, que tenha interesse na questão, né? Porque aqui nós não estamos falando da pessoa que vai ali ao balcão levar um título para registrar, que pode ser o office boy, tudo bem. Estamos falando da provocação por interesse. Então, aqui pode ser qualquer pessoa, pode, que tenha interesse. Porque eu não posso pedir para registrar algo que não seja do meu interesse. Olha, quero agora que registre essa propriedade em nome do Beltrano. Não, mas a senhora é vendedora, compradora? Não, mas eu tô achando que ele tem o direito de registrar isso aqui. Então, atenção, porque aqui exige que você observe certo interesse jurídico, tá? O 218 é uma coisa interessantíssima, porque é quase como se ele dissesse, olha, quando você fizer uma doação para alguém, só o donatário pode registrar. A contrário senso seria ele nos fazer pensar isto. E aí, para que a gente não pense isso, ele vem e fala assim, nos atos gratuitos, tá? O transferente também pode promover o registro, ele tem esse interesse jurídico. Tudo bem, entendemos. Mas qual é a preocupação? A preocupação é que tenha havido, no próprio título ou posteriormente, um aceite. Porque qualquer ato gratuito, qualquer liberalidade, supõe que seja uma coisa boa. Às vezes não é.
Às vezes eu não quero receber aquela doação daquele imóvel cheio de dívida. Então, tá aqui a preocupação da lei de dizer, olha, aquele que foi bonzinho também pode ir lá fazer o registro, mas ele tem que provar a aceitação do outro, percebe? Então, aqui há uma preocupação com o que é que eu estou recebendo do bonzinho, o bônus e o ônus. Então, ele pode fazer o registro, mas eu tenho que ter aceitado, porque pode vir com ônus também, tá? Penhor rural. Eu fico pensando o seguinte, né? Para pensar. Alguém estava lá falando assim, das pessoas. Registro de imóveis. Aí vem aqui um artigo e fala assim, ó. O registro do penhor rural independe do consentimento do credor hipotecário. Será que essa informação aqui, é claro que tem um devedor hipotecário, claro que tem um credor hipotecário, mas era o caso de estar no capítulo das pessoas? Eu estou aqui qualificando, estruturando as pessoas do crédito hipotecário ou do penhor rural? Me parece que não, né? Me parece que aqui talvez fosse importante que tivesse naquela parte mais geral que a gente viu e na parte do procedimento do registro. Não das pessoas, mas já falei, aqui são só ponderações, meus queridos. Vocês não briguem com a lei, já sabem. Vou registrar um penhor rural. Eu quero registrar o penhor da minha safra de não sei o quê. Mas o imóvel está hipotecado a favor de fulano. O fulano não precisa anuir para eu ir lá fazer um penhor da minha safra. Tá, poderia gerar alguma dúvida dizendo assim, mas se você penhorar a safra, você reduz o valor da propriedade. Por isso é que ele fala aqui do credor hipotecário. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a propriedade em si, outra coisa é a cessão e dela eu tenho o direito de uso. Então, talvez não precisasse, mas tá aqui. Você não brigue com a lei e você aprenda, tá? Uma coisa relevante aqui, bastante relevante para finalizar esse nosso Domcast, é que você observe que no 220 ele faz uma... Aqui entendi, aqui tudo bem, é relevante, porque a hora que você está lavrando um ato notarial ou fazendo um contrato, você tem que saber quem é que tem a obrigação como devedor e quem tem o direito como credor. E às vezes até a obrigação também como credor. Então aqui ele separa. Qual é o problema de fazer uma coisa dessa? É que ou você, numa lei, traz todos os negócios jurídicos possíveis para saber quem é devedor e quem é credor, ou se você traz alguns, a pergunta que você, Jedi, tem que fazer é assim, tá bom, entendi, mas e naqueles que não estão aqui? Quem que é o devedor, quem que é o credor? Percebem como é que a gente tem que pensar? Você tem que ampliar esse pensamento, é por isso que tem que ser desenhado, para que uma questãozinha de prova besta não te pegue. Porque você vem aqui e fala assim, entendi, tem servidão, uso, habitação, anticrédito, usufruto, enfiteuse, constituição de renda, locação, promessa, penhora, cessão de direito e promessa de cessão. Como se nisso aqui estivessem todos os direitos reais e negociais. Não estão, né? Cadê todo o resto? E no resto eu faço o quê? Não tenho credor e devedor? Lógico que tenho. Pensem nessa lei, nessa estrutura, como no momento da criação dela. No momento da criação dela, talvez houvesse dúvida. Na habitação, quem é o credor, quem é o devedor? Na habitação, e talvez para muita gente estudando também tenha certa dúvida, tá? Quando eu penso em credor da habitação e devedor da habitação, quem que é credor? Bom, aquele que habita, tem o direito de habitar. Quem é o devedor? O proprietário, que tem que respeitar o direito do outro. Pode não parecer muito lógico quando você pensa num credor, por exemplo, no uso. Quem é o credor? O usuário. Quem é o devedor? O proprietário. Então, isso aqui tem uma estrutura bem da época da criação da lei, tá? Hoje teríamos que ficar fazendo uma lista aqui de uns 6.000 itens para descobrir quem é credor e devedor do quê, não é isso? Mas basicamente fica tranquilo para você estudar, porque você vai pensar, eu sempre terei credor aquele que tem o direito de. Eu sempre terei
devedor é aquele que tem que respeitar o direito de. E aí fica fácil, e aí você não se preocupa com essa listinha, não vai ficar decorando a listinha, não precisa. Lembra do que eu falei? A tua prova vai te fazer pensar, e muito do que ela vai pedir não tá aqui nessa listinha do 220, tá? É isso, meus queridos, voltamos. Excelente Domcast para vocês.